Amém. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração aí. Feche seus olhos. Fale um pouquinho com Deus aí. Fale com Jesus. Yeshua. Declare assim: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer. Nos leva para este lugar, Jesus, de um profundo conhecimento sobre quem Tu és. Nos livra do lugar da maldição de ouvir aquilo que nós queremos, mas nos leva ao lugar onde nós vamos ouvir o que nós precisamos. Nos leva aos Teus pés e que a Tua glória nos encha, que o Teu poder nos encha, que a unção dos céus nos encha, até que tenhamos a completa revelação do Filho. E que Cristo seja tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos. Seja a satisfação, o contentamento. Seja a voz, seja a instrução. Que o Senhor seja tudo aquilo que nós desejamos nesses dias. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Abra a palavra do Senhor em 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 1. Obrigado, filho. Você é lindo demais.
Abra a palavra do Senhor em 1 Timóteo 1. Aleluia. 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 1 Timóteo 1, versículo 3 até o versículo 11 diz assim: Quando parti para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Éfeso e advertisse certas pessoas, de que não ensinassem coisas contrárias à verdade, nem desperdiçassem tempos com discussões intermináveis sobre mitos, genealogias, que só levam à especulação sem sentimento, sem sentido, em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. O alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Alguns, porém, se desviaram dessas coisas e passam o tempo em discussões inúteis. Querem ser conhecidos como mestres da lei, mas não sabem do que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Sabemos que a lei é boa quando usada corretamente, pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para transgressores e rebeldes, para irreverentes e pecadores, para ímpios e profanos. Ela é para os que matam pai ou mãe, ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade e também para os sequestradores, os mentirosos e os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Papai, fala conosco nessa palavra. Fala aos nossos corações. Ministra aos nossos corações. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te exaltamos. Nós glorificamos o teu nome e peço, fala conosco nessa noite. Fala conosco, Pai. Fala conosco através do teu Espírito, no nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Quero dar boa-vinda a todos aqueles que nos visitam a primeira vez. Eu sou o Junão, né? Acho que eu não preciso explicar muito o motivo do Junão, né? Apesar de eu ser muito mais gordo antes, agora que eu sou magro, fica meio difícil de explicar mesmo, né? Sou casado com a Dai, sou pai de 3 lindas filhas, sou sogro do Eric, né? Pareceu cabeludo, surfista, hoje não é careca e não surfa mais, né? Então, fica o recado para você, menina, que olha aquele cabeludinho surfista. Pode ser que no dia de amanhã ele já não detenha tanta beleza, né? É impressionante que elas se apaixonam e elas casam. Aí chega no sábado da tarde, elas querem passear com a mãe. E quem é que fica com o genro? Eu não escolhi ele. Foi ela que escolheu. E agora eu tenho a obrigação de me tornar amigo dele. O Eric é um amado, filho lindo, que eu amo. E esses dois me deram o Rafinha, o neto que eu amo tanto. Quer ver quando eu apareço com um pacotinho de bala, ele fala, eu te amo muito, vovô. Você é espetacular. Eu estou muito feliz porque essa semana nasceu mais uma Somos Casa em Ribeirão Preto. Amém?
pastor Maurício, pastor Tatiana. E a gente voltou com 3 bandeiras, de Votorantim, de Sorocaba e de Ribeirão Preto. Tá chegando, tá chegando. Era para ter entregue ontem e não entregaram. E eu estou muito feliz, irmãos, porque eu perguntei para o Senhor e falei, Senhor, o que o Senhor está fazendo? E o Senhor falou assim, cuide do seu coração e cuide da visão que eu te dei. O resto eu cuido. O resto eu cuido. E a nossa missão, como somos casa, irmãos, é voltar à simplicidade de um evangelho que nós precisamos limpar muita coisa. Nós precisamos limpar muita coisa. Quer ver como nós precisamos limpar? Seja muito sincero, não minta para mim. O Espírito Santo está te olhando. Né? Quando alguém fazia alguma coisa lá em casa, eu falava assim, diante de Deus, que você não fez isso. Mesmo que não tivesse feito, e ela ia falar que tinha feito, porque diante de Deus, né, irmão? Irmãos, quantos daqui realmente gostam de orar? Seja bem sincero. Seja sincero. Eu gosto de orar. Tá vendo como são poucos? Eu não levantei a mão para não induzir ninguém. Quando a gente pecava na igreja católica, a gente ia falar com o padre. Não ia? Aí você ia falar com o padre, você pecou. Agora o padre vai te dar uma penitência. Qual era a penitência que ele te dava? Orar. 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 Nós temos a oração como penitência. Vocês viram? Nós temos a oração como penitência. Quando você dobra o teu joelho, você já dobra falando, meu Deus do céu, deixa eu orar aqui para pagar os meus pecados. Penitência. Penitência. Quando você precisava de uma resposta de Deus, você ia atrás de uma ponte entre você e Deus. Porque você não tinha capacidade de falar com Deus e Ele falar com você. Então você procurava agora um pontífice. Um pontífice. E nós colocamos pontífices dentro da igreja. O que é um pontífice? Uma ponte entre eu e Deus. E nós fomos ensinados que Deus está muito longe. E isso começou a ser real. Isso começou a ser tão real que agora as pessoas que se tornaram pontífices começaram a deturpar a palavra. Começaram a deturpar a palavra. E agora eu já não quero mais falar da Igreja Católica. Eu quero falar da Igreja Universal. Não do reino de Deus, mas da Igreja global. Nós, a igreja. Todos nós, como igreja. Você está vendo que tem muitas pessoas com uma camiseta igual eu hoje? Hoje é uma formatura. Você veio hoje prestigiar corajosos, corajosas, que dedicaram 6 meses buscando a revelação da verdade, buscando a essência da verdade. E quando o Senhor nos deu o Oikos, antes de nos dar o Oikos, Ele nos deu o pastor Egon, pastora Dilce, né? E eu louvo o Senhor, porque o pastor Egon tem um currículo enorme. Aí você fala assim, ó, uau. É, uau. E o Senhor Deus me apresentou o seu amigo, pastor Egon, pastora Dilce.
E o módulo 1, a gente teve um pré-requisito para o módulo 1. E o pré-requisito para o módulo 1 foi assim: esse módulo precisa ser o módulo do coração. Então, primeiro a gente vai para o coração. O módulo 2 é o módulo do propósito. Quem eu sou? O módulo 1 fala do processo do deserto. O módulo 2 fala do processo da terra prometida. Fala de Canaã, das batalhas, das lutas e das armas que eu preciso ter, ser ferramentado para agora como líder, como homem e mulher de Deus, agora eu conseguir discernir o que eu estou fazendo dentro do corpo de Cristo. E agora, para uma surpresa de vocês, vem o módulo 3 e o módulo 4. E o módulo 3 a gente vai falar do Antigo Testamento e o módulo 4 nós vamos falar do Novo Testamento e da história da igreja. Só que nesse próximo semestre a gente tranca agora o Oikos, vamos retomar a partir do ano que vem, porque nós vamos dar uma estruturada um pouco maior. E por que eu estou falando sobre isso nesse dia de Oikos? Porque hoje eu quero falar a respeito de instrução. Eu quero falar de um verdadeiro evangelho. Eu quero falar de uma palavra que não pode ser negligenciada. Eu preciso falar do evangelho que não pode ser mistificado. Eu preciso falar do evangelho que precisa ser tratado com seriedade, com sobriedade e sobre todas as coisas com unção. Com unção. Ontem eu estive ministrando num retiro chamado Encontro com Deus, da Igreja Quadrangular. Eu, pastor Luciano, ele falou de paternidade, eu falei de identidade, eu falei de todas as máscaras que nós colocamos quando nós fugimos do propósito de Deus. E existe uma máscara que se chama máscara da religiosidade. A máscara da alta performance do religioso. Está virando moda agora, nos púlpitos, você trazer um aprofundamento do hebraico, do grego para algumas palavras, você começar a trazer alguns ensinos profundos da revelação da palavra de Deus. Isso é bom, é bom. Mas não adianta você se aprofundar na palavra. Ou melhor, não adianta você se aprofundar em outros estudos se você não conhecer a palavra. Não adianta. Pastor Luciano falou assim: Junão, vou parar de vender Midrash. Midrash não é para criança. Você sabia que o livro de Ezequiel só pode ser lido a partir dos 21 anos de idade dentro do judaísmo? Menos de 21 anos de idade, ninguém pode parar e ler o Ezequiel, o livro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Porque para você ler o livro do profeta Ezequiel, você precisa discernir outras profecias. Nós temos tentado criar uma profundidade sem discernir o raso. Nós temos tentado mergulhar em águas profundas sem discernir o raso. E crianças que vão para o fundo sem discernir o raso morrem afogadas. Pelo excesso de água. Pelo excesso de água. Porque aquilo que deveria ser revelação vira letra, e letra sem discernimento vira veneno. A grande pergunta é: para que você precisa conhecer tantas coisas se você ainda precisa saber o que é fé? E eu vou dizer o que Paulo diz a Timóteo. Paulo diz a Timóteo o seguinte: Timóteo, não desperdicem tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias.
Não desperdicem tempo. Tempo, e tudo que nós como igreja nesses dias não temos é tempo. O evangelho não é para gente religiosa. O evangelho não é para gente com cara de crente. O evangelho é para pessoas que sabem quem são sem Cristo. É para você que está aqui, ó, transgressor, rebelde, irreverente, pecador, ímpio, profano, aquele que mata pai ou mãe, que comete homicídio. É para você que vive na imoralidade. O evangelho é para aqueles que praticam a homossexualidade. O pecado, irmãos, para os sequestradores, para os mentirosos, para aqueles que juram falsamente. O evangelho é para quem sabe que sem Cristo é pecador, miserável, desgraçado. Deus não está nem aí para sua cara de bonzinho. Essa semana, nós tivemos a triste notícia de que um pastor amigo foi afrontado no tribunal. E ele teve que pagar uma multa para um funcionário que foi participar de um seminário. O que me deixou triste não foi a situação de um funcionário talvez ter se percebido lesionado e procurar na justiça o direito. O que me deixou indignado foi ver cristãos, irmãos em Cristo, assim prefiro denominar, que foram nos comentários de uma rede social, de uma rede que não é cristã, não é um lugar de discussão cristã, é um lugar onde tem pessoas que não conhecem o evangelho, e essas pessoas começaram a falar contra o movimento. Porque a necessidade hoje de nós estarmos discutindo coisas que não têm o menor sentido se tornou maior do que o amor às vidas que nós precisamos ter. O amor pelo aquele irmão que usa coque e vai todos os dias orar na casa do Senhor com a Bíblia debaixo do braço, de terno, no meio de um sol de 45 graus, não pode ser motivo de zombaria para você que não tem o discernimento que ele tem. E você precisa apoiá-lo. Irmão, que Deus fale com você nesse dia. Que Deus ministre no seu coração. Ah, pastor, mas não é bem assim. Que se exploda o que você pensa. Nós precisamos amar muito. Amar muito. Amar muito. Porque a igreja está padecendo por não amar, por não ter misericórdia, por não ter compaixão. A igreja está perecendo porque nós estamos colocando coisas na frente de pessoas. Metodologias, dogmas, coisas que nós entendemos acerca de Deus e não é a verdade absoluta daquilo que Deus revelou de si. Nós não podemos mais viver de teatro. O grande problema, Junão, o grande problema é que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 4, que eu sempre gosto de referir isso, porque diz a este tempo, fala sobre pessoas que procurariam mestres para si mesmos. E para mim, procurar mestres é muito pior do que um pastor. É muito pior do que evangelista, porque mestre traz fundamento. E tem pessoas procurando outras pessoas para fundamentar a sua visão distorcida em um evangelho distorcido. Pessoas que se movimentam por prosperidade, pessoas que se movimentam por profecias, pessoas que se movimentam por um culto muito top, muito celebrativo, um show. Você pode estar no estádio,
com 45 mil pessoas. E talvez Jesus não esteja naquele estádio. Você pode estar num culto com 15 mil pessoas. Talvez Jesus não esteja naquele culto. Porque aquele culto não foi feito para Jesus, foi feito para homens. Você veio prestar culto ao Senhor dos Senhores, Deus dos deuses, o Rei Criador do universo, o Deus de toda a criação, aquele que sustenta todas as coisas com as suas mãos. Nós viemos prestar culto, porque nós entendemos que nós temos que ver a nossa podridão e falar: eu sem este Deus não sou nada. A Ele toda a glória, a Ele todo o poder. E quais são as nossas discussões agora dentro de um culto? O que eu preciso fazer para me entregar mais, para morrer mais, para renunciar mais, para viver mais esse evangelho que essencialmente fala de um negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Chega de um evangelho de flanelinha, onde vem o pastor passar paninho em você para tirar a poeirinha da semana, irmão. Se você não vier neste lugar para entregar algo a Deus, o seu culto está errado. E a nossa oração dentro desse ambiente precisa ser a fala de Davi. Qual foi a fala de Davi? Eu preciso entregar o que me custe. Às vezes o dinheiro para você não custa nada. Talvez a sua razão custe tudo. E talvez você venha neste lugar entregar a sua razão. Talvez você veio entregar o seu orgulho. O seu direito de não perdoar alguém. O que você veio entregar neste lugar? Se você não veio neste lugar para fazer o que é preciso. Porque Paulo fala assim: o alvo da minha instrução é o amor que vem de um coração puro. Vem de uma consciência limpa. Vem de uma fé sincera. Qual é o alvo da pregação de Paulo? Um amor que vem de um coração puro. Qual a sua consciência em relação à pureza do seu amor? Qual a sua consciência em relação à fé sincera que você está vivendo? Como está a sua consciência nessa noite? O que você fez nessa semana? Irmãos, talvez esse evangelho não enche a igreja. Mas esse evangelho vai te ensinar a mergulhar mais fundo. Uma vez eu fui levar minhas filhas para brincar numa praia. Fui levar num lugar e esse lugar não poderia ter onda. Porque elas eram pequenininhas. Eu pensei, onde é que eu vou levar? Fui levá-las lá no Capri, lá no Forte. Montaréu de água. E bate aqui em mim. Para elas foi incrível. Eu consigo brincar na praia aqui agora, não vou me afogar, porque é muito legal aqui.
Cheguei naquela água, irmãos. Eu sentei naquela areia. Em 15 minutos eu já estava entediado. Se eu fico em pé, eu passo frio. Se eu desço, eu sento, eu fico entediado. Eu preciso de uma onda. Eu preciso de um lugar mais profundo. Eu preciso de um novo nível de desafio. A grande verdade é que eu não sei como nós conseguimos suportar por tanto tempo vivendo o evangelho medíocre. Ambicionando coisas, montando planos em relação às vidas aqui na terra. Eu quero ter uma vida muito legal aqui. Eu quero fazer plano aqui. Eu vou comprar um novo carro aqui. Eu vou comprar uma nova casa aqui. Eu vou comprar um novo barco aqui. Eu vou comprar um novo iate. Agora o iate não é suficiente. Precisa ter um lugar para o meu helicóptero, porque agora eu tenho helicóptero. E eu fico olhando aqui para o chão. E eu fico fazendo coisas tão incríveis. Tão incríveis. Eu não sei como você consegue suportar tanto tempo com esse tédio. Sócrates, Platão e Aristóteles estavam até hoje tentando descobrir como o ser humano consegue viver nesse tédio. Eu estou falando de filosofia. Aí, esses três caras que viveram em tempos diferentes, mas um foi suceder o outro, o tal do Platão. Esse cara ficou tão entediado que ele, sem ter a revelação do Deus que nós temos, ele decidiu fazer isso aqui, ó. Mas eu acho que tem algo maior. Agora eu não sei você, conhecendo essa palavra, como é que você consegue não sentir tédio de uma vida medíocre? Eu não vou descansar enquanto eu não ouvir a voz de Deus. Eu não vou parar até ter discernimento da tua voz. Eu quero te ouvir, eu quero te conhecer, eu quero ir muito mais além. Eu não quero poder, eu quero intimidade, eu quero ver o teu coração, eu quero ouvir os teus planos, eu quero sentir a tua presença, porque isso o mundo não pode me dar, o meu dinheiro não pode comprar. O que eu preciso fazer para poder entrar nessa água profunda? O que eu preciso fazer para experimentar dessas águas? O que eu preciso fazer para conhecer isso? Aí o Senhor fala ter uma consciência de um amor puro, fé sincera, consciência limpa. E isso vai te custar tudo, porque você agora vai ter que se expor. Por que as pessoas hoje estão discutindo por bobagem? Medo de se expor, irmãos. Medo de se expor. Não se impressione se Deus começar a desnudar a igreja desses dias. Não fique escandalizado se pastores começarem a aparecer com casos de adultério, com casos de roubo, pastores corruptos, pastores envergonhando a igreja. Não se envergonhe, porque é Deus revelando uma noiva prostituta. Não é a noiva de Cristo. Não se impressione. Não culpe ninguém. Agradeça a Deus. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor está tirando pessoas de uma pregação mentirosa, de um engano mentiroso. Porque ninguém brinca com a palavra de Deus. Unção nasce com você. Dom nasce com você. Mas o que vai te salvar não é unção. É santificação. O quanto você está glorificando o santo através da sua vida. O quanto você está agradando a Ele.
Quando nós decidimos fazer o oicos, irmãos, a gente não queria nem dar diploma. O diploma que você está recebendo hoje é só um enfeite. Se você quiser jogar fora, pode jogar fora. Porque o nosso objetivo é que você ame essa palavra. E se você amar essa palavra, a ponto de não negociá-la, você recebeu o maior diploma que alguém poderia ter te dado. Nós só queremos te ajudar a discernir o deserto que dói tanto. Nós queremos te ajudar a entrar e caminhar nesse deserto que eu sei que é difícil. E quando a gente acha que parou o deserto, a gente entra agora no lugar do propósito, a gente acha que a luta acabou. Agora que vem a luta. Pastor, quando é que acaba? Eu não sei. Eu fui até Sorocaba essa semana ligando e desligando o carro porque a turbina do carro foi pro pau. Liguei pro mecânico e falou: liga, desliga, liga, desliga e vai assim que uma hora você chega. O diabo pode tentar tocar na mecânica do teu carro, mas ele não pode tocar nos teus pés. Ele não pode tocar nos teus ouvidos. Ele não pode tocar nos teus olhos. Ele não pode tocar na tua boca. Ele não pode te parar. Só se você aceitar a mentira dele. Hoje, então, remova essa capa de crente que você está vestindo aí. Arranca ela fora. Joga essa capa de crente fora. Porque se for para você botar uma roupa de crente e chegar ali fora, você é um corrupto, um mentiroso, um adúltero, um prostituto, um promíscuo, mentiroso, salafrário. Tira essa roupa de crente. Tira. Arranca fora. Eu vi uma mensagem tão dura semana passada, retrasada. E o que me intriga, sabe o que é? O universalismo está entrando dentro da igreja. Sabe quem que é universalista? É o saduceu. É o saduceu. Pastor, tu está falando tão difícil agora que eu não faço a menor noção que o universalista, para mim, é quem vai no universal do reino de Deus. Universalista é quem tornou o inferno filosófico. Quem diz que o inferno, na verdade, é uma filosofia daquele que se opõe a Deus, que, na verdade, todos nós vamos para o céu. Porque o amor de Deus, ele é poderoso, ele é sublime, e na sua justiça ele dará redenção a todos. O universalista diz que a unção do Espírito Santo ela também é filosófica. Ela é sensorial, sentimentalista. Ela fala que, na verdade, isso é um devaneio, isso é um pensamento. São pessoas que relativizam todo o movimento da igreja. Oposto a isso estão nós. Que agora, se nós expulsarmos o demônio que está tentando te matar e você nos processar, nós somos obrigados a pagar um dinheiro para você. Porque hoje, se alguém expulsar um demônio da sua vida, você pode processar esse pastor, ele pode ser preso. Mas não tem perseguição religiosa no nosso país. O problema é você explicar isso para uma família que essa semana perdeu um filho de 16 anos. E caiu possesso porque a mãe era crente, ia trabalhar com magia negra. E o demônio falou que ia levar os dois da vida dela. O filho cai possesso. Pastor Luciano repreende pelo telefone.
fala, estou indo aí em Curitiba. Quando ele chega em Curitiba, o meu menino mastiga a língua a ponto de não conseguir falar, possesso. E na quinta-feira nós temos a notícia que o menino faleceu. Mas você pode dizer que possessão demoníaca é emocional. Você pode dizer que a igreja está tudo certo. E o que eles estão pregando ali, na verdade, é um evangelho tão paz e amor, que todo mundo está certo. Todo mundo. Agora eu vou no centro espírita, eu vou terça-feira na Macumba, eu vou quarta-feira na Xixonoê, eu vou quinta-feira lá no Buda, que é até parecido com o pastor da igreja que eu vou no domingo. É só para ver se vocês estavam reparando o que eu estava falando. O problema é que você está matando a sua família. Você está levando sua família para o inferno junto com você. Que você decidiu não conhecer as Escrituras. Você decidiu nadar no raso. Você decidiu permanecer no raso. Agora eu vou falar algo muito sério para você. Não adianta você querer procurar coisas mais profundas se você primeiro não se arrepender dos seus pecados. Confessar que você é um miserável. Que você tem uma fé muito pequena. Irmãos, com todo amor e carinho, com todo respeito, feche a sua Torá e a sua Midrash e vai ler João por um mês. Leu João, repete João. Terminou João, repete João. Depois vai para Salmos, vai para Provérbios e para Eclesiastes. Lê Salmos 1, Eclesiastes 1, Provérbios 1, Eclesiastes 1. Salmos 2, Provérbios 2, Eclesiastes 2. Vamos fazer igual na escola bíblica dominical. Tá, pastor, mas eu terminei os Salmos, o Provérbios ainda tem Salmos. Volta para o 1 e lê de novo. Depois a gente conversa o que você vai aprender com isso. Se você não conhecer Jesus, você vai conhecer a religião. Eu não estou aqui para te apresentar mais uma forma de religião. Nós estamos aqui para te apresentar o Deus da religião. E por incrível que pareça, não gosta de ser chamado de Deus. Ele ama ouvir você chamar Ele de Pai. E quando você chama Ele de Pai, você fecha sua boca agora. E você tenta ouvi-lo. E Ele inevitavelmente começa a falar aqui dentro. Porque você quer ouvir Ele. Ouvir Ele. Ouvir Ele. E agora quando você abre a sua palavra, Ele começa a dar discernimento para você. Por incrível que pareça, essa palavra é uma palavra de encorajamento. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Eu preciso que você fale com Deus agora. O que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo no raso? Por que você está insistindo no raso? Por que você quer nadar águas profundas sem discernir o raso?
Para que trazer tanto conhecimento desperdiçando tempo se você ainda não conseguiu negar a si mesmo? Tomar a sua cruz e seguir Jesus. Está chegando o dia, está chegando a hora de Jesus encontrar a sua noiva. De Jesus encontrar a sua noiva. Está chegando o dia da volta de Cristo, como a pastora Márcia ministrou hoje pela manhã. Existe uma lâmpada que precisa estar acesa, mas não só acesa, precisa estar cheia de óleo. Existe um noivo, existe um chamado. O noivo vem, o noivo está às portas, o noivo está chegando. Desperta, noiva que dorme. Prepare a sua lâmpada. O noivo está às portas da cidade. Quem está preparado? Quem está preparado? Quem consumiu seu tempo se preparando para este grande dia? Não adianta se esconder dentro de uma religião e estar despreparado para o último dia. Se as coisas do mundo não morrerem no seu coração, não adianta esperar por um noivo, pois a sua lâmpada não estará cheia. O que você está fazendo? Pare de consumir ensinos tolos, tentando te colocar em lugares de honra nessa terra. Não adianta você querer ocupar mesas nessa terra e não participar da mesa do Senhor no dia da sua vida. Você precisa estar preparado para participar da mesa do Senhor, aonde haverá uma boda. E nessa boda não é sobre o quanto você conhece de teologia, de hebraico e grego. Ele não vai falar com você, ele vai querer olhar para as tuas vestes. Porque o pré-requisito para entrar é você estar vestido de branco. O pré-requisito para você entrar no céu não é o conhecimento. É se você está com a roupa certa. Se você está vestido da forma certa. E nessa noite eu quero te convidar a tomar a decisão de renovar a sua aliança com o Senhor. Falando, Senhor, eu quero mais. Senhor, me leva para águas profundas. Tira a religiosidade, tira as máscaras da religiosidade. Eu quero águas profundas. Eu não quero mais ficar em águas rasas. Eu quero desistir daquilo que o raso me proporciona. Eu quero ir no lugar onde me complete, não o lugar que me satisfaça. Eu quero ser insatisfeito. Eu quero cada vez lugares mais profundos em Ti. Vem falar com o seu noivo. Sai do seu lugar, vem falar com ele. Por que vir para frente, Junão? Vem se expor publicamente. Vem dizer que você quer aqui. Vem mostrar para Deus que você não está querendo impressionar ninguém, que você quer se denunciar falando, eu preciso sair do raso. Eu preciso sair do raso. Vem para frente.
Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita. Essa noite é a noite de você se expor diante de Deus. Se exponha. Se exponha. Sai do seu lugar correndo. Vença o seu orgulho, a sua religiosidade, a sua timidez, a sua vergonha. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Deus está falando com você. Não negligencie a voz de Deus. Não negligencie a voz de Deus. Ainda há tempo. Convido os pastores para orar por eles. Vem, líderes, pastores, diáconos, vem orar por esse povo. Xere andaramana soria. Chore andaramana soria andaramana. Chore andaramana soria andaramana xere. Chore andaramana na yerebana soria andaramana. Chore andaramana na yerebana soria andaramana. Chore andaramana. Chore andaramana soria andaramana xere. Chore andaramana yerebana soria andaramana xere. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me. Cura o meu coração. Cura a minha vida. Retira o pecado do meu coração. Limpa as minhas vestes. Arranca as distrações. Arranca os enfeites. E arranca as discussões tolas. Enche-me da medida do amor que eu preciso experimentar nessa noite.
as suas máscaras. Arranque as suas vestes. Prostre o seu coração. Renuncie seu orgulho. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas haverá dias difíceis. Dias difíceis. Onde o amor de muitos se esfriará. Aonde a consciência a respeito da revelação do Pai será extinta. Somente aqueles que estiverem com vasilhas cheias, com lâmpadas cheias, poderão viver a revelação do amor. Haverá dias de trevas, dias escuros, aonde o evangelho fraco não subsistirá. Você não conseguirá amar a Deus o suficiente. Você será atropelado, atropelado, atropelado pelos encantos de Satanás. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Dobre o seu coração, Senhor. O inferno é real. O inferno é real. O inferno é real. O inferno é real e não foi feito para a igreja. Não foi feito para filhos de Deus. Xeriandarabanaba, soriandaraierebanaba, xoriandaraie. Xoriandaraie. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Perdoa a igreja brasileira, Senhor. Perdoa. Perdoa, Senhor. Perdoa o que nós fizemos com os púlpitos, Pai. O que nós estamos fazendo com os púlpitos, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa por chamar a Tua palavra de livrinho. Nos perdoa por chamar a palavra de resuminho, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos cura. Nos cura, Senhor. Nos cura. Que essa palavra continue a transformar a muitos. Porque é a Tua palavra. É a Tua palavra. É a Tua palavra. Nos leva a um genuíno arrependimento, Senhor. Perdoa a igreja brasileira por perturbar, por brincar com essa palavra. Nos perdoa, Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. Nos perdoa. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita. Mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.
E quando enfim chegar a hora em que a morte sem querer vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive e mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aplauda Jesus. Amém. 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 Aleluia. Você pode se assentar.